Olá, hoje é terça-feira, 16 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheça um projeto de leitura de uma escola de Ivoti, onde o incentivo para ler acontece de aluno para aluno. Aqui no estúdio, a gente fala sobre como é possível estimular a leitura desde cedo. E você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Você também confere uma entrevista sobre os novos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela universidade. E tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. A contação de histórias é uma atividade simples, mas que pode ser significativa no desenvolvimento da leitura, ainda mais quando isso acontece de aluno para aluno. Em um projeto desenvolvido em uma escola de Ivoti, a biblioteca virou ponto de encontro para que os estudantes mais velhos deem o exemplo aos mais novos. O resultado você confere agora. Esta turminha com alunos de 4 e 5 anos chegam na biblioteca da escola para uma atividade diferente. Matheus conta por que eles estão aqui. Fazer a aula do conto. E o que tem na hora do conto? Histórias. E de onde vêm as histórias? Dos livros. Isso mesmo, Matheus. E na escola, a hora do conto funciona assim. Os mais velhos escolhem um livro e preparam uma apresentação para os pequenos. Dessa forma, o incentivo à leitura acontece de aluno para aluno. Há uma instigação dos maiores com os menores, uma troca muito grande. E eles também, né? Quando eu for grande eu vou ser assim, eu vou fazer isso. O projeto nasceu da necessidade de identificar os motivos dos alunos perderem o gosto pela leitura com o passar dos anos. A saída, então, foi envolver todos eles na ação. Os pequenos gostam muito de ler, porém, quando eles chegam na quinta, sexta, sétima série, nas séries finais, eles não queriam mais ler. Então, eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo ali no meio, justamente onde é que eu estava perdendo os meus leitores. E aí começou o projeto. Para a atividade, vale explorar o uso de fantasias, objetos e teatro. Desta vez, a história fala sobre Viviana, uma garota que adora animais e quer saber como eles se vestem quando vão dormir. Então, ela tem uma ideia. Vou dar uma festa do pijama. Vou convidar todos os meus amigos animais. E quem tiver o pijama mais legal vai ganhar um super prêmio. Com o fim da história, as crianças são convidadas para uma brincadeira de olhos vendados. O objetivo é colocar o adesivo no boneco de pijama. E tem ainda um momento de conversa para relembrar passagens do livro. Lá tinha pijama, tinha uma coroa. Convidou todos os animais pra festa. Matheus aproveita para contar quais são as obras preferidas dele. Eu gosto de 6 banquinhos, do Chapeuzinho Vermelho e da Rainha do Pijama. No final, as crianças viram reis e rainhas do pijama. E para terminar, também são convidados para uma festa como a que acontece no livro. Para os voluntários que ajudam a dar vida à atividade, o recado é um só. É bom ler, que não é um sacrifício que a gente faz. A gente faz porque a gente gosta, dá prazer ler. É muito legal. Eu acho que é isso que a gente tenta passar para eles. Ler é importante pro futuro deles e televisão, essas coisas. Eles podiam estar em casa fazendo isso, mas eles estão aqui na escola, estão nos assistindo e eu acho que a leitura vai influenciar muito na vida deles. Arthur garante que o benefício acontece para os dois lados. Ele traz o próprio exemplo de como a leitura tem ajudado no desempenho em sala de aula. Pra mim, representa muito, porque eu não lia nada, né? Não vou mentir. Eu não lia nada e ia muito mal na redação. Agora eu tô começando a ler e tô começando a melhorar, assim, né? Na redação, tirar notas melhores. E a relação entre eles não poderia ser melhor. Eles estão ali sentadinhos. Tem um sorriso na cara, o que o cara vai pensar? Que são fofos. Bacana o projeto. Outras informações sobre este projeto da Escola Municipal Arone Aloísio Mosman, de Ivoti, podem ser obtidas pelo telefone 3563-3065. E lá no passado, o homem já descobriu que contar histórias, além de entreter, conquistava a aprovação dos que ouviam. Aos poucos, o contador se tornou uma referência de conhecimento para o povo, por causa do prazer que as histórias proporcionavam, Chico. Priscila, e na sociedade moderna, cada vez mais dependente da tecnologia, desenvolver o gosto das crianças pela leitura se tornou um desafio. Pesquisadores garantem
que as crianças que possuem esse hábito potencializam o desenvolvimento cognitivo, a criatividade e o aprendizado. E o hábito de ler ajuda também na formação da personalidade da criança. Chico, e é para conversar com a gente sobre esse assunto que nos recebemos aqui no estúdio Karen Câmara, que é coordenadora da Brinquedoteca Municipal de Ivoti. Também com a gente Karen Rodrigues, que é estudante de biblioteconomia e contadora de histórias na Biblioteca Municipal de São Leopoldo. E Ana Paula Moraes, professora de português e leitora desde criança. Olá, sejam todas bem-vindas. Oi, obrigada, olá. Bom, Karen, para a gente começar essa conversa, a gente sabe que lá na Biblioteca de Ivoti, o incentivo à leitura acontece através de várias atividades, não é mesmo? Conta um pouquinho para a gente como é esse trabalho. Oi. Bom, na Brinquedoteca, a Brinquedoteca é um espaço que promove o desenvolvimento e aprendizagem através das atividades lúdicas. Essas atividades, elas são ministradas geralmente em formas de oficinas. São oficinas de jogos, oficinas de brincadeiras, oficinas de confecção de brinquedos e materiais com sucatas. E entre essas atividades estão também as de incentivo à leitura, como as oficinas de contação de histórias e jogos de leitura. Então, uma das técnicas que eu uso, a principal atividade de incentivo à leitura é a contação de histórias, né? E eu, então, me aproprio de diversas técnicas para levar o encantamento da história para as crianças, né? Vocês podem ver que eu trouxe aqui alguns materiais. A Karen veio cheia né? de materiais aqui. Isso tudo é o que tu usa para incentivar a leitura nas crianças. São algumas coisas que eu uso quando os professores As visitas são combinadas assim, as professoras entram em contato comigo, tá? E a gente combina a atividade lúdica que vai ser feita. Então, eu procuro preparar a contação de histórias a partir do que as professoras me trouxeram, o objetivo delas. É sempre um trabalho em conjunto. Isso, sim. E daí, então, eu procuro usar técnicas variadas justamente para prender a atenção da criança e cativar ela nesse momento, para que esse encantamento depois se transforme em curiosidade e vontade de ler. Né? E assim surgiu um incentivo, né? Isso. Então, assim, eu uso algumas técnicas. Geralmente, eu me caracterizo conforme um dos personagens da história que vai ser contada, principalmente quando são os contos, os clássicos contos de fada que as crianças adoram, né? Mas nem sempre eu tenho o material adequado para me caracterizar. Então, eu também me uso de outros recursos, como, por exemplo, perucas, acessórios como chapéus, algum vestido diferente, um objeto diferente. Já te fantasiou de quê, Karen? Conta pra gente um pouco. O principal é bruxa. Ah, bruxa e rainha é o que mais acontece, né? E chama a atenção dos pequenos. Nossa! E assim, eu tenho que ter um cuidado com a faixa etária que eu vou atender, porque dependendo do personagem com o qual me caracteriza, a criança pode se assustar, né? Os pequenos, por exemplo, eles têm um certo medo da bruxa, então tem que ter um cuidado, né? Eu faço também, assim, uma escolha, né, do personagem conforme a faixa etária que eu vou atender. A Chapeuzinho Vermelho também é um personagem que eles gostam bastante, né? A rainha, que é a dona do castelo, então a rainha sempre é uma personagem que atrai bastante, né? Mas quando eu não uso, então, essas características de personagens, tenho outros recursos, como o meu avental, de contação de histórias. E esse avental todo colorido serve para... Olha só, que bonito. Nos bolsos, eu coloco algum brinquedo, algum objeto que está relacionado com algum momento da história. De repente, um pente que vai aparecer lá numa cena, ou uma boneca que apareceu num determinado momento da história. Aí né? surge ali, já causa uma surpresa também. Isso. Bom, e a Karen, o nome é o mesmo, né? Mas a Karen é da Biblioteca aqui de São Leopoldo e é contadora de histórias, é mesmo? Isso. Como você percebe a importância desse trabalho? Olha, há mais ou menos um ano que nós estamos trabalhando ali na biblioteca com a Hora do Conto e já se percebeu uma mudança muito grande, né, em relação a isso. A gente está buscando que as crianças tenham prazer pela leitura e não o hábito, né, porque eles têm que gostar do que eles estão fazendo, eles têm que entender o que eles estão fazendo, né. E através disso a gente faz a Hora do Conto todas as quintas-feiras, de manhã às 10h30 e de tarde às 2h30 da tarde, para escolas, crianças de 4 a 12 anos, né? Mas também já tivemos pequenininhos participando e tudo mais, e eles participam ali da Hora do Conto. Eu me caracterizo também, igual a Karen, né? Só que é sempre o mesmo personagem, eles me chamam de palhacinha,
né? Eles sempre perguntam por que eu me maquio e tal. Daí eu digo para eles, vocês não vão me reconhecer se eu não estiver maquiada, né? Sim, utilizo música também, a gente faz bastante. E diversos outros recursos, assim, né? Que eu puder. Eu gosto muito de contar história com balão, né? Tem uma história muito bacana que eles gostam muito, que um dos personagens morre e o balão é estourado. Então todos ficam assim, meu Deus, ele morreu! Sabe? Meio, e eles curtem bastante, assim, o som, né? A gente utiliza bastante esses recursos, assim, para que eles se empolguem. E no final, eles sempre vão atrás do livro, né, que foi contada a história, porque daí eu mostro para eles a capa, mostro o autor, falo do ilustrador, né, e aí no final os livros são os mais retirados da biblioteca. Esse é o grande são objetivo. São aqueles que foi realizado a hora do conto. Eu sempre conto geralmente de 3 a 4 histórias, né, e no mínimo 2 são dos livros que nós temos ali no acervo. Então, as crianças já têm esse contato, eles já olham. Eu deixo eles mexendo em todo o material que eu utilizo na hora do conto. Eles tocam os instrumentos que eu utilizo também, né? Eles acham muito legal. Eu fui mais modesta, eu trouxe só um brinquedo para mostrar, né? Bacana. No próximo bloco a gente continua falando sobre isso, daí a gente mostra o brinquedo. Bom, e a Ana Paula, ela é leitora desde cedo, né? Eu gosto muito de ler particularmente e o meu incentivo veio de casa. Minha mãe também é professora e eu lembro que muitos dos meus presentes eram livros e coleções. Mas ao contrário de mim, o seu incentivo veio da própria escola, né, Ana Paula? Isso. Na verdade, assim, meus pais, eles não tiveram uma instrução, assim, eles estudaram poucos, né, devido a eles morarem na zona rural, não era oferecido, assim, era somente os primeiros anos do fundamental, né. Então, assim, eles me incentivavam mais na questão da alfabetização e essa parte da formação como leitora faltou um pouco, né, porque eles não tinham essa instrução para me passar. Então, começou numa brinquedoteca também, me marcou muito, assim, eu tive um professor nos primeiros anos do fundamental, professor Miguel, nunca mais esqueci dele. Onde é que tu estudaste? Eu estudei em Canoas, né? Em Canoas, no estado também, né? Sempre estudei no estado, hoje sou professora do estado também. E ele levava toda semana, 2 vezes por semana, nós íamos na brinquedoteca, né? Então, o que mais me chamava a atenção é que tinha, além dos brinquedos, né, os livros. E o que mais me atraía eram os livros, né? Até porque a minha família, assim, eles não tinham o hábito de adquirir livros, né? Então, meu único contato com livros mesmo era na escola. Então, eu lembro que o primeiro livro que eu li, que me marcou, que ficou registrado assim, na minha memória até hoje, né, foi a Branca de Neve e 7 Anões. Eu li aquele livro, eu não queria me desfazer do livro, não queria devolvê-lo. Então, eu tive a ideia de copiar toda a história, copiei as ilustrações também. Tenho até hoje, até esqueci de trazer para mostrar para o público, né? Bacana. Bom, mas agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre o estímulo à leitura. Se você tem alguma experiência e quer dividir com a gente, é só aproveitar o intervalo e participar pelo nosso e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. Nós já voltamos.